um país dentro de outro país. Pois é. Em 1929 surge o Estado de Vaticano, um país dentro do outro país. Aonde fica isso? Exatamente na Itália. Tá? Foi ali que houve o Concílio de Latrão, aonde o Papa recebe da mão do general Mussolini, Benito Mussolini, o poder político, o poder religioso e o lastro monetário do ferro. E assim acontece que ele recebeu também os 44 mil hectares, cidade das 7 colinas, que nós vamos citar aqui no estudo, já está escrito. Então, ali surge o Estado do Vaticano. Profeticamente, Apocalipse cita que ali é a morada de Satanás, o trono de Satanás. Tá bom? Para quem não entende, fique sabendo que isso é muito de alta importância a gente ficar sabendo. Então, esse país novo dentro de um outro país é onde traz a arrogância e a prepotência de Apocalipse 3, versículo 5. Foi ali que surgiu o sistema católico, que não havia no passado, não tinha. Muita gente confunde o tempo do Império Romano com o catolicismo. Não era não, era espiritismo, tá? Não tinha nada de catolicismo. Apesar do Império ser romano, mas era no comando do espiritismo sanguinário. E isso é fato, isso é verdade. Tá legal? Então, o que é que tinha naquela época? Desde lá de Al-Rush-Oleim, cidade que hoje tem o nome de bruxa, né? Hoje é chamada de Jerusa. Jerusa é bruxa, a mulher do rei Acabe. E além é sepultura. Eles mudaram tudo isso. Você vai ficar sabendo nesse vídeo de todas essas falcatruas que foram feitas exatamente para ocultar a Emeitur, a verdade referente aos 12 discípulos de Yahushua. Essa semente foi tirada dos Yahudins e eles passam 6 períodos na Ásia Menor sofrendo perseguição do Império Romano e dos sacerdotes da sinagoga, sendo mortos, tá? E no 7º período, chamado de Laodiceia, ele sai da Ásia Menor, mas é atropelado por um agagita chamado Martim Lutero. Esse, por sua vez, cria um novo protestantismo, tá? Em uma negociação entre Papa e sistema luterano, onde o Papa passa o lastro monetário para o protestantismo maçônico e o protestantismo maçônico estende o CNPJ para o protestantismo religioso, tá? Onde eles se chamam de protestante, mas na realidade é uma farsa, é uma mentira. Tudo isso para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Inúmeras igrejas protestantes hoje, as filhas de Apocalipse 17, 4 e 5, todas essas igrejas com CNPJ, todas elas fazem parte exatamente do sistema luterano. Elas se compram e se vendem. Essa é a ética desse sistema crescer tanto. Por que cresceu tanto o protestantismo? Exatamente porque monetariamente eles são isentos de impostos e ainda por cima são beneficiados pelo governo. É obrigatório o governo tratar desse povo. E é um tipo de maracutaia que no decorrer do estudo nós vamos ficar sabendo de muito mais. Vamos ver aqui então as duas bestas. Em Apocalipse 13 de 1 a 10 e Apocalipse 13 de 11 a 18. Uma besta que emergiu da água, povo, nações e língua, e a outra besta que emergiu da terra. Trata-se dos Estados Unidos da América do Norte. Essa é a região em que os protestantes que vieram da Ásia Menor, né, o grupo de Yahurim, escolhido por Yahushua, saiu e veio exatamente para esse deserto. E nesse deserto, onde as 13 famílias, né? Isso está na simbologia também aí da águia, uma águia com
13 flechas no pé. Eu vou colocar aí que é para vocês verem. Representa as 13 famílias que vieram da Ásia Menor. No meio delas vem um satanista aí chamado Martim Lutero. Então, foi eles que fundamentaram exatamente a nação dos Estados Unidos da América do Norte. Isso na pessoa dos maçons, já foi a maçonaria do Agagita Martim Lutero. Como nós falamos, o Agagita Martim Lutero, esse cara não tem nada a ver com os discípulos de Yahushua Homer Shirai. Na realidade, esse cara ele é um grande opositor de Yahurim. Ele é um descendente dos Agag. Quem não lembra que Yahu mandou o rei Saul exterminar os Agagitas? Motivo: porque eles não permitiram os Yahudim passar nas suas terras. Segundo, eles pegavam as crianças de El Shuru e sacrificavam aos seus deuses, ou seja, ao deus Baal. Então, Yahu mandou exatamente o rei Saul exterminá-los, até os animais deles eram para ser exterminados. E rei Saul, com sua arrogância e prepotência, desobedeceu a ordem do Criador. Lá ele matou o povo, mas deixou Agag vivo. Quem já matou Agag foi o profeta Shamuel. E a mulher de Agag fugiu grávida e deu continuação à raça maldita. Lá no livro de Esté, no capítulo 3, versículo 1, aparece o Hamidat Agagita. É o pai de Ramã. Ramã foi aquele que projetou matar tudo quanto era Yahudim e trazer as riquezas para os cofres do rei Ataxés. Mas, na realidade, Yahu preparou para ele, morreu pendurado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Mas não foi o fim dos Agagitas, ali continuou aquela geração. E hoje essa geração é chamada de alemã, ou alemanos, né? E no final da história, nós estamos aí testemunhando. Um Agagita chamado Hitler matou para mais de 6 milhões de judeus que eram Yahudins, mas perderam o nome, né, e viraram judeus. E assim, o outro Agagita, Martim Lutero, vem perseguir o grupo dos 12 e se aliou-se a ele, né, o grupo dos 12 no final de Filadélfia, e faz exatamente essa negociata com o papado. Aí tem uma mentira doida no meio disso aí, mas o Criador mostrou para nós que na realidade foi o que aconteceu. E eles conseguiram botar o hebraico paleo-arcaico debaixo dos pés e criar um protestantismo falso, como diz Apocalipse 16:13, e dar sequência para que todo mundo acreditasse que esse Lutero tem alguma coisa a ver com a realidade. Essa história também eles envolveram Ellen White, a profetisa de Yahu. E nós vamos ver muito mais na continuação desse estudo, pode ter certeza.